Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você as questões da prova de raciocínio lógico do concurso da Polícia Militar do Tocantins para o cargo de soldado, que aconteceu no ano de 2013. E claro, não posso deixar de pedir sua força. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se e ajude este canal a crescer ainda mais, valeu? E também compartilhe o link do vídeo, o link desse canal, nas suas redes sociais, manda para aquela pessoa que você sabe que está se preparando para algum concurso público ou para o Enem, para divulgar o canal e também espalhar conhecimento esse Brasil afora. Valeu? Vamos começar? Vem comigo! Essa primeira questão é uma questão típica de conjuntos. Olha só, numa escola existem 41 salas, das quais 22 possuem ar-condicionado, 20 possuem ventilador e 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. Quantas salas dessa escola possuem os dois tipos de aparelho? Bom, o problema está falando para a gente que existe um conjunto de salas que tem ar-condicionado e existe outro conjunto de salas que tem ventilador. E esses conjuntos têm uma interseção, ou seja, existem salas que têm tanto ar-condicionado quanto ventilador. E é essa a informação que o problema quer saber quantas salas possuem os dois tipos de aparelho. Sendo assim, a gente vai chamar o número de elementos aqui que está na interseção de x, né? Existem x salas que têm tanto ar-condicionado quanto ventilador, beleza? Aí, agora a gente trabalha com as informações dos outros conjuntos, né? Dos conjuntos como um todo. No total, existem 41 salas. 22 têm ar-condicionado. Isso quer dizer que dentro desse conjunto azul existem 22 salas. Só que dessas 22, X a gente já colocou aqui, que são as salas que têm tanto ar-condicionado quanto ventilador. Então, quantas salas vão estar nessa parte do conjunto que indica as salas que têm só ar-condicionado? São as 22 do total que está dentro desse conjunto azul, menos esse valor de X aqui, ok? Entendeu esse raciocínio? Olha só para o conjunto vermelho. Existem 20 salas que têm ventilador. Então, dentro do conjunto vermelho tem 20 salas. Só que dessas 20, X já estão aqui. Então, quantas vão estar aqui? Salas que têm só ventilador. Serão o total de salas, 20 menos essa X aqui. Ok? Do lado de fora do conjunto, a gente tem as 5 salas que não tem nenhum dos dois equipamentos. Aí, o problema falou para a gente que tem um total de 41 salas, né? Então, se a gente somar cada um desses elementos, né, a gente vai chegar no total de salas. Salas que têm só ar-condicionado, 22 menos x, mais as salas que têm os dois equipamentos, x, mais as salas que têm só ventilador, 20 menos x, mais as 5 salas que não têm nenhum dos dois equipamentos, totalizam 41 salas. Agora, a gente vai fazer continha. 22 mais 20 dá 42, 42 mais 5 dá 47. Menos x mais x dá 0, 0 menos x dá menos x. Isso é igual a 41. Pego esse menos x que está negativo, passo para o outro lado. Ele vai passar positivo, mais x. Pego este 41 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar com o sinal trocado. Vai passar com menos 41. 47 menos 41 dá 6, ou seja, x é igual a 6. Então, existem 6 salas que tem tanto ar-condicionado quanto ventilador. Era isso que o problema quer saber, então essa é a resposta dessa questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você, deixe sua dúvida aqui embaixo, nos comentários do vídeo, que eu sempre respondo. Valeu? E aqui embaixo também na descrição do vídeo, clique em mostrar mais, tem o link de outras questões, como por exemplo, outra questão envolvendo conjuntos, para você treinar esse tipo de raciocínio. Aqui em cima também vai aparecer, pode aparecer, nesse link você encontra mais uma questão de conjuntos para você treinar esse tipo de questão. Você vai ver como os enunciados são todos muito parecidos, então você já vê o enunciado, já percebe que a questão envolve conjuntos. Valeu? Treinar é uma das melhores formas de fixar o conhecimento, então fica ligado nesses links que eu deixo para você. Valeu? Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Essa questão é a questão de fração. Numa sessão de cinema, 2/5 do público presente é composto por crianças, 1/4 por adolescentes e o restante por adultos.
Se a diferença entre o número de crianças e adultos é igual a 4, então, quantos adolescentes compareceram a essa sessão? Bom, o problema nos deu frações em relação ao público total, mas não nos falou qual é o público total que estava no cinema. Então, a gente vai chamar o público total de X, ok? Quantas crianças existiam no cinema? 2/5 do público total. Ou seja, quando você tem uma fração de alguma coisa, você vai traduzir isso para números fazendo a fração vezes essa alguma coisa. Você substitui o de ou do por uma multiplicação. Então, o número de crianças era 2/5 vezes o público total, que a gente chamou de X. Ou seja, 2/5 de X é 2/5 vezes X. O número de adolescentes era 1/4 do total, ou seja, 1/4 de vezes o público total, vezes X. Certinho? O restante eram adultos, né? Então, o resto era adulto. O que é esse restante? O restante é o público total menos as crianças, menos os adolescentes. Concorda? Todo mundo que não for criança nem adolescente vai ser adulto. Então, vamos fazer essa subtração. Os adultos vão ser X menos as crianças, 2/5 de X, menos os adolescentes, 1/4 de X. Como que a gente resolve isso? A gente tira o MMC entre 5 e 4, que dá 20. Tirou o MMC, você vai pegar o MMC, dividir pelo denominador da fração e pegar o resultado que você encontrar e multiplicar pelo numerador. Vamos fazer isso. O MMC entre 5 e 4 é 20. Então, 20 dividido pelo denominador do x, qual que é o denominador do x? É 1. Então, 20 dividido por 1 dá 20. Você vai pegar esse 20 e multiplicar pelo numerador. 20 vezes x dá 20x. Menos 20 dividido por 5 dá 4. Vai pegar esse 4 e multiplicar aqui por 2x. 4 vezes 2x dá 8x. Menos 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1x dá 5x. Corta o denominador? Não, você só vai cortar o denominador quando tirar o MMC dos dois lados da igualdade. Nesse caso, a gente não tem nada do outro lado da igualdade, então a gente não corta o denominador. Combinado? Aí você tem 20x menos 8x dá 12x. 12x menos 5x dá 7x. Então, o número de adultos era 7x dividido por 20. Aí, o problema também falou que a diferença, ou seja, a subtração entre o número de crianças e adultos é 4. Então, se eu subtrair crianças e adultos, o resultado vai ser 4. Então, vamos fazer isso? Crianças menos adultos é igual a 4. Quantas são as crianças? 2/5 de x, 2/5 vezes x. Menos os adultos, 7x sobre 20. Isso é igual a 4, né? Como que a gente resolve? Tira o MMC entre 20 e 5. Vai dar 20 de novo, né? Então, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2x, 8x. Menos 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 7x dá 7x. Isso vai ser igual a 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 4. Tudo sobre 20, né? Corta o denominador? Sim, se eu tirei o MMC dos dois lados da igualdade, eu corto o denominador. Então, esse 20 vai sumir, beleza? É diferente desse caso, quando a gente tirou o MMC só de um lado da igualdade, porque não tinha nada do outro lado, certinho? Então, aqui a gente corta o denominador. 8x menos 7x dá 1x. 4 vezes 20 dá 80, ou seja, o público total era de 80 pessoas. O problema queria saber isso? Não, o problema queria saber quantos adolescentes estavam lá. Os adolescentes são 1/4 vezes x, ou seja, 1/4 vezes 80, né? 1/4 vezes 80, 1 vezes 80 dá 80, 80 dividido por 4 dá 20, né? Então, o número de adolescentes era 20 adolescentes. Essa era a resposta da questão, a letra B, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo. Para essa questão, também vai aparecer aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outro problema envolvendo fração. E clica nesse link e dá uma olhada nessa questão, tenta resolver a questão, depois volta no vídeo para ver se você acertou ou para esclarecer alguma dúvida, tá?
Questão de fração geralmente gera muita dúvida nos alunos. Vamos para a terceira questão, vamos lá? Cássio é dentista e atende em média um paciente a cada 20 minutos. Num certo dia, Cássio conseguiu atender 16 pessoas no intervalo de 4 horas e 16 minutos. Quantos minutos ele conseguiu economizar em média em cada atendimento? Ou seja, ele tinha uma produtividade média, num certo dia ele foi mais rápido, né? E quer saber quanto tempo ele economizou por paciente. Então, se a gente pegar a média, ele atende um paciente em 20 minutos. O problema falou que nesse dia que ele foi mais rápido, ele atendeu 16 pacientes. Então, se ele tivesse gasto o tempo que ele geralmente gasta, né? Quanto tempo ele gastaria para atender 16 pacientes? Se ele atende um paciente em 20 minutos, a gente vai multiplicar 20 minutos pelos 16 pacientes que ele atenderia para saber o total de minutos que ele gastaria para atender esses mesmos 16 pacientes se ele tivesse a produtividade média que foi descrita aqui no problema. Entendeu? Então, um paciente em 20 minutos. Para atender 16 pacientes, ele gastaria 20 minutos por paciente vezes 16 pacientes, dá 320 minutos. Então, se ele gastasse o tempo normal, ele gastaria 320. Só que ele não gastou 320 minutos, ele gastou 4 horas e 16 minutos. Então, a gente vai, para a gente comparar esses dois valores, a gente vai converter essas 4 horas e 16 minutos em minutos, né? 4 horas e 16 minutos. Quantos minutos existem aqui? 4 horas, cada hora tem 60 minutos. Então, 4 horas vai ter 4 vezes 60 minutos. 4 vezes 60 dá 240. 240 mais esses 16 aqui dá 256 minutos. Ou seja, ele foi bem mais rápido nesse dia para atender os 16 pacientes. Quanto tempo ele economizou então? Ele gastaria 320 e gastou na realidade 256. O tempo que ele economizou foi 320 menos o tempo que ele de fato gastou. 320 menos 256. Isso dá 64 minutos. Assim, ele teve uma economia total de 64 minutos para atender os 16 pacientes. Mas o problema queria saber qual era a economia em média de cada atendimento, ou seja, de cada paciente. Para um paciente, a economia foi de 64 minutos dividido pelo número de pacientes que ele atendeu, dividido por 16, né? 64 dividido por 16 dá 4, ou seja, ele gastou em média 4 minutos por paciente. Ele economizou em média 4 minutos por paciente nesse dia que ele fez o atendimento mais rápido. Essa seria, então, a resposta dessa questão, a letra C. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar, não fique com a dúvida. Para essa questão, também pode aparecer aqui em cima, pode aparecer nesse link, tem outra questão envolvendo conversão de unidades de medida. Dá uma olhada nessa questão aqui embaixo, na descrição do vídeo também tem outra. Valeu? Entendeu a questão? Se estiver entendendo, larga o joinha no vídeo também. E lembra, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Essa talvez seja a questão mais difícil dessa prova. Olha só. A área em negrito da figura corresponde a 1/3 da área do retângulo ABCD, cujo perímetro mede 40 centímetros. Considerando ainda que o perímetro da região em negrito equivale a 3/5 do perímetro do retângulo ABCD, então a área desse retângulo ABCD mede quanto? Bom, nesse retângulo ABCD, esse lado vai medir x e esse lado aqui vai medir y, ok? Qual seria a área desse triângulo ABCD? A área é lado vezes lado. Então, a área do retângulo ABCD é x vezes y, certo? O problema nos disse que a área em negrito é 1/3 dessa área ABCD, ou seja, a área em negrito vai ser 1/3 vezes x vezes y. Quanto que é 1/3 vezes xy? 1/3 vezes xy é xy dividido por 3. Concorda? 1/3 vezes isso aqui dá isso aqui sobre 3. Beleza? Se a gente sabe que a área desse retângulo preto é xy sobre 3, e a gente sabe que esse lado grande mede y, a gente sabe quanto mede esse lado menor aqui, né? Esse lado menor vai medir exatamente
x sobre 3. Por quê? X sobre 3 vezes y dá exatamente xy sobre 3. Concorda? Entendeu? Se a gente sabe que esse lado mede y, esse lado necessariamente vai medir x sobre 3 para a área dar o valor que a gente encontrou. O problema também falou que o perímetro ABCD é 40 e o perímetro do retângulo em negrito é 3/5 de 40, ou seja, 3/5 vezes 40. 40 dividido por 5 dá 8, 3 vezes 8 dá 24. Então, o perímetro do retângulo em negrito é 24 centímetros. Agora, a gente pode trabalhar com essas informações do perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados da nossa figura. Então, a gente vai somar os 4 lados do retângulo ABCD. E essa soma tem que dar um valor de 40 centímetros. Então, x, que é esse lado, mais x, que é o lado AB inteiro, mais y, que é esse lado, mais y, que é esse BC, essa soma dá um total de 40, porque o problema disse que o perímetro é 40. X mais x dá 2x, y mais y dá 2y, isso é igual a 40. Se todos os termos da nossa expressão são pares, a gente pode dividir todos eles por 2. A gente pode simplificar todos eles por 2, tá bom? 2x dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y, 40 dividido por 2 dá 20. Então, sempre que você observar uma expressão e tiver termos que são divisíveis, todos eles por um determinado número, para simplificar você pode dividir, mas você só pode fazer isso se você dividir todos os termos ao mesmo tempo, ok? Não pode só escolher um, não. Tem que dividir todos. Então, eu simplifiquei todos os termos aqui. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o retângulo negrito. Então, vamos somar todos os lados. X sobre 3 mais x sobre 3 mais y mais y. Essa soma tem que dar 24, né? Como que a gente resolve essa soma? Tira o MMC entre 3 e 1. Né? O MMC entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes y dá 3y. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes y dá 3y. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 24. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade. O que eu posso fazer? Posso cortar o denominador. Elimino o denominador. X mais x dá 2x. 3y mais 3y dá 6y. 3 vezes 24 dá 72. Então, eu tenho 2x mais 6y igual a 72. De novo, todos os termos são pares. Então, a gente pode simplificar tudo por 2. Divide tudo por 2. 2x dividido por 2 dá x. 6y dividido por 2 dá 3y. 72 dividido por 2 dá 36. Vamos isolar o x? Eu vou pegar esse 3y, que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. X é igual a 36 menos 3y. Só passei isso aqui para o lado de cá, ele passa com o sinal trocado. Se eu sei qual é o valor de x, x é 36 menos 3y, eu posso substituir o x nessa expressão aqui, né? Eu não tenho que x mais y é igual a 20. Onde tiver x, eu vou colocar 36 menos 3y. Vamos fazer isso. Então, onde tiver x, vai aparecer 36 menos 3y. 36 menos 3y, quero x, mais y é igual a 20. Menos 3y mais y dá menos 2y. Pego esse menos 2y, passo para o outro lado, ele vai passar com mais 2y. 20 está positivo, ao passar para o lado de cá, ele passa negativo. 36 menos 20 dá 16. Aqui, você pode pegar esse 2 que está multiplicando o y, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 16 dividido por 2 dá 8. Então, o y é igual a 8 centímetros. Se você sabe o valor de y, você consegue calcular agora o valor de x, né? Porque x mais y é igual a 20. Então, onde tem y, você vai colocar 8. X mais 8 é igual a 20. Pego o 8 que está positivo, passo para o outro lado, ele vai passar negativo. X é igual a 20 menos 8. 20 menos 8 dá 12. Assim, o valor de x é 12 centímetros. O problema é saber qual é a área do retângulo ABCD. Né? A área é x vezes y. Então, a área vai ser 12 vezes 8. 12 vezes 8 dá
96 centímetros quadrados. Essa seria a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Para essa questão, vai aparecer aqui em cima, nesse link que está aparecendo, você encontra diversas outras questões só envolvendo a área de figuras planas, perímetro de figuras planas, para você treinar. Então, dá uma olhada em todas essas questões, são diversas questões, tenta resolver para você treinar esse tipo de conteúdo para não errar na hora da sua prova. Valeu? Vamos agora para a última questão dessa prova. Bora? Marcelo tem 4 filhos, sendo 2 meninas e 2 meninos, Fabiana, Carolina, Diogo e Antônio. Considere que 2 de seus filhos aniversariam hoje e são gêmeos, e que Carolina é 1 ano mais nova que Diogo e Antônio é 4 anos mais velho que Fabiana. Diogo é 4 anos mais novo que Antônio e Carolina é 1 ano mais nova que Fabiana. A soma das idades de Antônio e Carolina é igual a 19 anos. Assim, é correto afirmar que... Bom, esse é um probleminha, né? Em que você tem que descobrir quem são os irmãos gêmeos, né? Então, desses 4 filhos, 2 nasceram no mesmo dia. Então, aqui, ó, a primeira afirmação é de que a Carolina é 1 ano mais nova que o Diogo. Qual é a conclusão que você tira disso? Se ela é 1 ano mais nova que o Diogo, a Carolina não é irmã gêmea do Diogo. Concorda? Carolina e Diogo não são gêmeos, porque a Carolina é 1 ano mais nova que o Diogo. Se eles fossem gêmeos, eles teriam a mesma idade, né? Antônio é 4 anos mais velho que Fabiana. Então, Antônio e Fabiana também não são os irmãos gêmeos. Diogo é 4 anos mais novo que Antônio. Assim, o Diogo e o Antônio não são os irmãos gêmeos. Carolina é 1 ano mais nova que Fabiana. A Carolina e a Fabiana não são irmãs gêmeas, ok? Então, quem são os possíveis gêmeos? Não é a Carolina e o Diogo e não é a Carolina e a Fabiana. Então, só sobrou a Carolina e o Antônio, certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o Diogo foi com a Carolina e foi com o Antônio. Então, a única possibilidade que não foi aqui foi Diogo e Fabiana. Então, os possíveis gêmeos são Antônio e Carolina, Diogo e Fabiana. Um desses 2 casais são irmãos gêmeos, né? É formado por gêmeos. O problema nos disse que a soma das idades de Antônio e Carolina é igual a 19 anos. Antônio mais Carolina dá 19 anos. Que conclusão você tira quando você vê esse resultado de 19? Esse é um número ímpar, né? Se a soma das idades deu ímpar, eles não são gêmeos. Por quê? Porque a soma de idades iguais necessariamente vai resultar em um valor par. Concorda? Quando você soma 2 números iguais, é a mesma coisa se você estivesse multiplicando esse número por 2. Então, essa soma vai sempre dar um número par. Olha só, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Né? 3 mais 3, 6. Ou seja, o resultado sempre vai ser par, né? Quando você soma 2 valores iguais. É a mesma coisa se estivesse multiplicando por 2. Então, se Antônio e Carolina deu um valor ímpar, eles não são gêmeos. Assim, os gêmeos são Diogo e Fabiana por exclusão, ok? Então, a resposta dessa questão é a letra A, que afirma que Diogo é um dos gêmeos. Beleza? Dúvidas? Lembra, se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Se tiver entendido a questão, se tiver curtido as explicações desse vídeo, deixa o joinha no vídeo, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, compartilha o link do canal com alguém. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Está aparecendo a carinha em algum lugar aqui, clica na carinha, clica em inscrever-se e ajude este canal a crescer ainda mais. Valeu? Mas é isso, essas eram as questões dessa prova. Desejo a você bons estudos e, claro, até a próxima.